E aí galera, beleza? Eu sou o professor Fabrício Germani e vou passar aqui para trocar uma ideia com vocês sobre trigonometria e nesse vídeo trigonometria no triângulo retângulo, tá bom? Vou gravar um vídeo posterior depois sobre trigonometria no círculo trigonométrico, que é onde o negócio vai desenrolar para você. Se você entender ela no círculo trigonométrico, quando você for estudar lei dos senos e lei dos cossenos, aí é mamão com açúcar. Tá bom? E inclusive as funções trigonométricas também. O negócio é você entender o círculo trigonométrico. Mas vai que a tua prova, né, o teu conteúdo agora, ou que cai um exercício agora, é focado no triângulo retângulo, beleza? Então, para que a gente comece já, eu vou fazer uma explicação rápida para vocês, tá bom? Vou fazer uma explicação bem rapidinha e vou resolver alguns 5 exercícios, talvez 6 aqui nessa aula, tá? Seguinte, cara, vou falar a real para você. O vídeo pode ficar um pouco comprido, não tem problema, cara. O importante é que você entenda o conteúdo. Não fica trocando de vídeo, procurando vídeo porque o vídeo é curto. Eu quero que você chegue aqui e fale, não, eu vou estudar com o Fabrício porque com o Fabrício eu entendo. Tá bom? Então é o seguinte, ó. Vamos lá. Primeira coisa. O nome do conteúdo é trigonometria no triângulo retângulo. Quer dizer que você tem que ter um triângulo reto. Você tem que ter um ângulo reto aqui, ó, ângulo de 90 graus, que a gente chama de ângulo reto. Beleza? Então tá. Se não tiver, aí é outro conteúdo, não é aqui. Beleza? Enxerguei o ângulo, não interessa se esse triângulo está de ponta cabeça, está de lado, ele tem que ter o ângulo reto, ele é triângulo retângulo. Vou fazer o seguinte, quando você tem um triângulo retângulo, você já entendeu lá do Teorema de Pitágoras que você tem uma hipotenusa e que você tem dois catetos. Tanto é que o Teorema de Pitágoras, né, quadrado, hipotenusa, blá 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 blá. Tá. Eu quero falar com vocês hoje sobre os ângulos. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar um ângulo vermelho aqui, que nós vamos chamar ele de alfa. Como assim? É tipo um peixinho, tá? Assim, ou mais curtinho, e aí a gente chama ele de alfa. Você já está percebendo que as fórmulas já estão aqui, mas eu vou explicar elas para você, tá bom? Fica de boa. E aí nós vamos fazer um outro ângulo aqui, e nós vamos chamar ele de beta. O beta, mano, é como se fosse uma letra B com um rabinho aqui assim, ó. Daí a gente chama de beta. Beleza? Então tá. Então vem comigo aqui agora para você entender uma coisa extremamente importante. Tudo depende de quem é o ângulo de referência, ok? Ah, não. O exercício está usando como referência este ângulo aqui, o alfa. Beleza. Se ele está usando o alfa, esse cateto aqui, ó, que está de frente, vamos fazer o seguinte, já vamos usar o triângulo preguiçoso, para quem assistiu às aulas de antigamente, que eu fiz de Teorema de Pitágoras no canal, vou gravar uma nova aqui, mas eu costumo dizer que tem um triângulo que a gente fala que é o triângulo do preguiçoso, o professor preguiçoso, que é catetos 13 e 4, hipotenusa 5. Sempre vai dar certo, tá? Mas vamos lá, depois eu explico para vocês. Mas vamos lá, quando a gente olha para o ângulo alfa, o vermelho, quem é o ângulo que ele tá? Quem é o lado que ele está olhando? Para quem que ele está olhando? Para o 4 ou para o 3? Você fala, como assim olhando, professor? Como se isso aqui fosse um raio de visão, ó, um olhar, como se fosse um olho. Para quem ele está olhando? Ah, ele está olhando para o 3. Exatamente. Então, o 3 é o cara que está de frente. Eu e você agora, eu na tela, você aí olhando, a gente está de frente, a gente está oposto um para o outro. Tudo que está de frente um para o outro, a gente fala que é oposto. Então, o 3 está de frente para o alfa. Então, o 3 aqui nesse caso é cateto oposto, tá bom? O 3 é o cateto oposto do alfa. E o 4, quando ele está aqui, ó, o 4 é como se fosse um pedaço aqui do ângulo, né, que forma a base do ângulo, não é isso? A gente chama de cateto, cara, adjacente. Deixa eu até escrever para você. Cateto adjacente. Olha que nome desgraçado, rapaz. Adjacente, tá? Mas foca no oposto, o outro é o que sobrou, aí você entende melhor, tá bom? Ninguém vai te cobrar nome, não. Você vai cobrar cálculo, tá? Então é o seguinte. Existem 3 fórmulas que você já tem o spoilerzinho que elas estão aqui. Seno, cosseno e tangente. O seno do alfa, vamos lá, seno de alfa, tá? Qual que é a fórmula do seno de alfa? Do seno. A fórmula do seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Olhando ali no nosso triângulo, tá bom? Quem é o cateto oposto do alfa? O oposto é o 3. E quem é a hipotenusa? A hipotenusa é 5. Você entendeu como é que funciona? E aí agora é 3 dividido por 5. Não dá para dividir o 3 por 5, 0, vai dar 0,6.
O lance, mano, é você decorar essas 3 fórmulas aqui, tá bom? Então assim, ó, mas você vai usar... E aí eu vou te dar uma dica, realmente, essa dica é valiosa. É o seguinte, meu querido, você vai fazer exercício. Matemática não é palestra. Se você ficar só assistindo esse vídeo e não for fazer exercício, você vai esquecer, você vai misturar as fórmulas e vai fazer cagada. Como que você vai fazer para você decorar essas fórmulas? Todo exercício que você for resolver, você vai escrever isso aqui. Não vai cair teu braço, não vai cair tua perna, tá? O lápis tá barato, não tá tão caro assim não. A caneta também é tinta para ficar economizando. Escreva a fórmula. Você vai fazer cagada se você já vier aqui direto. Porque aí você não vai decorar a tabela, a fórmula, tá bom? É igual a fórmula de Bhaskara. Se eu te perguntar agora, você não deve saber. Por quê? Porque você sempre trocou direto. Também quase não fez exercício e trocou direto, tá bom? Então assim, você vai fazer exercício. Ah, mas onde que eu vou pegar exercício? Na descrição do vídeo aqui, assim que eu terminar a parte agora de teoria, eu vou falar, vamos para os exercícios. Você vai dar um pause no vídeo e você vai tentar resolver os exercícios que estão na descrição aqui, que eu fiz uma lista de exercícios, coloquei, que é o que eu vou gravar agora, na sequência mesmo, no mesmo vídeo aqui que nós estamos agora, eu vou resolver com você. Mas eu quero que, antes de eu resolver, que você dê um pause e tente resolver, beleza? E aí, na minha resolução aqui, você vê o que você acertou, o que você errou, beleza? Então, continua aqui comigo. Então, primeira coisa, sempre copia a fórmula, qualquer forma, matemática, física, química, que seja lá o que for, copia para você memorizar, tá bom? Tá, segunda fórmula aqui, cosseno. Cosseno de alfa, tá? O cosseno do alfa, qual que é a fórmula do cosseno? Cateto adjacente, tá? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Repare que para você confundir seno com cosseno, meu amigo, é 2 palitos para você fazer cagada, não é verdade? Por quê? Porque os dois embaixo é a hipotenusa. Só vai mudar em cima. Um é o oposto, o outro é o adjacente. Então vamos lá. Quem é o cateto adjacente aqui do ângulo alfa? É o 4. Quem é a hipotenusa? É aquela que não muda. É 5. Então 4 dividido por 5, o mesmo esquema. 0, aí você vai fazer, vai dar 0,8. Tá bom? E a tangente? Cara, a tangente é o seguinte. Eu costumo dizer para os meus alunos, aí pega essa que você vai entender, essa é boa, hein? A tangente não é Pepsi, a tangente não é Fanta, a tangente é Coca, beleza? Coquinha geladinha, aquela coquinha geladinha, é Coca, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Repare que a tangente não usa hipotenusa, então se você tiver num exercício em que você não sabe hipotenusa, mas você sabe cateto, é de tangente que você vai, tá bom? Então vamos aqui comigo aqui agora. Vamos fazer o seguinte, cateto oposto, quem é o cateto oposto aqui? É o 3, tá? 3. Quem é o cateto adjacente? É o 4. Então, 3 dividido por 4, 0,75. Viu que moleza? Agora que o bicho vai pegar, presta atenção numa coisa. Nós não vamos mais falar do alfa, nós vamos falar do beta. Se a gente estiver olhando para o beta, repara uma coisa, até meu cachorro tá gritando lá no quintal, lá, que ele sabe disso aí já, que eu expliquei para ele. Se a gente estiver falando do beta, aí os catetos mudam de posição, porque muda o ponto de vista. Repara comigo, o que é cateto oposto? É aquele que o ângulo está enxergando. Quem que o ângulo está enxergando? O ângulo está enxergando este cateto aqui, ó. Então, nesse caso, o oposto agora do beta é o 4. Repara que o 4 era adjacente do alfa. Mas para o beta ele é oposto. E quem que é o cateto adjacente aqui, ó, do beta? É o 3. Então, nesse caso agora, ele é cateto adjacente se eu estiver olhando para o beta. Então, olha só que louco. Vou até colocar de azul, tá? Cateto adjacente. A hipotenusa ela não muda, ela continua sendo igual. Então, olha só. Agora vamos calcular seno, cosseno e tangente do beta. E depois você vai perceber uma coisa que acontece com seno e cosseno. Ó, seno, cosseno e tangente. Deixa eu dar uma adiantada no vídeo aqui rapidinho. A fórmula da tangente é coca. A fórmula do seno é cateto oposto sobre hipotenusa. E a do cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Beleza? Então, ó, do beta e do beta. Quem é o cateto oposto do beta? É o 4. E a hipotenusa é 5, ou seja, deu 0,8. Quem é o cateto adjacente? É o 3. Quem é a hipotenusa? É o 5, ou seja, deu 0,6.
E a tangente aqui, o que é? Coca, certo? Cateto oposto sobre adjacente. O que deu aqui? Deu 4 sobre 3. Que dá 1,33333. Repara uma coisa, agora é hora de ser esperto, de dar o migué. Quando você muda os ângulos, o ponto de vista, você inverte a posição dos ângulos. Dos catetos. O que era oposto vira adjacente. Tá? Então, o que vai acontecer aqui agora? Deixa eu ver se eu tenho um marca-textozinho aqui. Não, isso aqui é uma coisa... Tá. O que era oposto vira adjacente. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos fazer o seguinte. Repara uma coisa comigo. O seno do beta é 0,8. Mas quem é 0,8? É o cosseno do alfa. Então, repara que se você fizesse... Vamos supor, o professor falou assim, faz o seno, cosseno e a tangente, né? Se tu fizer uma vez só, você já tem o seno e o cosseno do outro, ó, porque vai ficar invertido. Ó, o seno aqui deu 0,6, só que deu o cosseno do outro lá de 0,6. Ó. E aí a tangente, cara, tu fez 3 sobre 4. Na hora de fazer a outra, você inverte 4 sobre 3. Espero que você tenha entendido esse ponto de vista. Se você não entendeu, não tem problema. Vai nas fórmulas, substitui de novo, que você vai chegar no mesmo resultado. Tá bom? Então assim, ó, vamos começar a resolver exercício para você entender? Então dá uma pausa no meu vídeo agora e vai fazer os exercícios da lista. Beleza? E aí você volta daqui a pouco e aí corrige comigo aqui. Tá bom? Então fazer aquela... Vou dar uma esperada aqui para você fazer os exercícios. Tá bom? Pausa o vídeo agora e vai fazer os exercícios. Tá? Se você fez o que eu falei, nós vamos começar a resolver os exercícios. Então, bora lá. Essas fórmulas vão ficar aqui a aula inteira. Ó, primeiro exercício. Uma rampa plana de 36 metros faz ângulo de 30 graus com o plano horizontal. Pera aí, nós temos o chão, nós temos a rampa. Ela faz um ângulo de 30 graus aqui, tá bom? E aí é o seguinte, esse ângulo de 30 graus com o plano horizontal, uma pessoa que sobe a rampa, ela tem 36 metros, perdão, e aí uma pessoa que sobe a rampa eleva-se verticalmente, ou seja, o cara subiu a rampa, ele está aqui em cima. Ai, tudo bem, olha aqui, ó. O que ele quer? Ele quer a altura da rampa, beleza? A altura da rampa, cara, basicamente é o seguinte, primeira coisa que você faz quando tu pega um exercício, define o que é cateto, o que é cateto aqui. O 36 é o quê? Cateto, oposto, adjacente, a hipotenusa. A hipotenusa. Agora, repare, o ângulo referência é o 30 graus. Para quem ele está olhando? Para o x. Então, x é cateto oposto. Olha aqui do lado aqui, ó. Qual das três fórmulas que vai usar o que eu tenho? Eu só tenho cateto oposto e hipotenusa para mexer. O seno. Então, vamos lá. Seno de 30 graus é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Copia a fórmula para você decorar. Não troca direto, senão você vai fazer cagada na hora da prova ou na hora do vestibular. Certo? Só que antes, meu aluno, deixa eu te falar uma paradinha rápida aqui. Vamos buscar aquela tabelinha de ângulos notáveis. Tem um vídeo aqui no canal que eu fiz aqui, o que eu vou fazer, na verdade, e que eu vou postar, que é a tabelinha dos ângulos notáveis, que é 30, 45 e 60, tá? Eu consigo expandir também para 0 grau e para 90, mas o importante é 30, 45 e 60. Vamos lá, 30, 45 e 60. Seno, cosseno e tangente. Então vamos lá, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo sobre 2. Ah, que musiquinha chata. Raiz para qualquer um, né? Aí você coloca a raiz quadrada em cima. Só que raiz quadrada de 1, mano, é 1. Então não precisa pôr por 1, não. Raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 3, quer dizer, e raiz quadrada. Para fazer a tangente, é só dividir seno pelo cosseno. Aqui vai dar raiz de 3 sobre 3, aqui dá 1 e aqui dá só raiz de 3. Você fala, por que eu estou fazendo isso, Fabrício? Por causa disso aqui, ó. Quanto que é o seno de 30 graus? Seno de 30 graus é 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 é igual. Quem é o cateto oposto? É o x, é a altura da rampa. E a hipotenusa? 36. Chegou aqui, aluno? Cruzadinha para nós. 2 vezes x, 2x. Igual, não esquece de colocar o igual. 1 vezes 36, 36. Ou seja, x é igual a 36 dividido por 2. X é igual a 18 metros. Tranquilo? Fácil, né? Tem que saber essa tabelinha aqui, galera. Isso aqui é fácil. Dá um miguezinho e faz, tá? Qualquer coisa, você assiste o vídeo lá, eu vou explicar com calma, daí a gente vai fazendo. Exercício 2. Olha só. Duas ferrovias se cruzam segundo um ângulo de 30 graus.
Então vamos lá. A gente tem uma ferrovia aqui. Tá aqui os trilhos do trem, como se fosse. E aí a outra tá passando aqui também, como se fosse os trilhos do trem, blá 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 blá, formando um ângulo de 30 graus. Você vai reparar, mano, que é sempre 30, 45 ou 60. Por quê? Por causa da tabelinha, seno, cosseno e tangente. 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, 3, 2, 1, né? Ó, sempre essa tabelinha aqui, tá? Aqui nem vou usar, porque eu acho que não vou usar tangente aqui. Deixa eu ver, se precisar eu faço. Então, ó, tá aqui, eles se cruzam com um ângulo de 30 graus. Em quilômetros, a distância entre um terminal de cargas que se encontra numa das ferrovias, vou colocar o terminal de cargas aqui, tá? Aqui tá o terminal. Das ferrovias, a 4 quilômetros do cruzamento. O cruzamento é aqui, então ele está a 4 km de distância. E a outra ferrovia é igual. Ele quer saber a distância desse cara até a outra ferrovia. Pessoal, na matemática, quando a gente faz uma distância, a distância de alguma coisa, por exemplo, você tem uma reta e um ponto. Você faz a projeção ortogonal, ou seja, 90 graus, tá? Pode estar inclinado, se tiver reto, 90 graus. Se tiver torto, não interessa, você 90 graus. Então aqui tem que ter 90 graus a distância entre a ferrovia e o terminal de cargas, tá? Então vamos lá, nosso triângulo está ali. Você vai perceber que às vezes o mais embaçado é você desenhar o exercício corretamente, que você vai cometer alguns erros. Que nem, por exemplo, a gente vai fazer um do avião aqui, que o cara fala que o avião percorreu e aí você vai e coloca no lugar errado. Então vamos lá, a gente quer esse x. Analisa comigo agora aqui. O ângulo referencial 30. O 90 graus está aqui. O que o x é? Cateto oposto ou adjacente? O 30 está olhando para ele, então ele é cateto oposto. Repare que o cateto adjacente ficou aqui do lado, mas a gente nem mexe com ele, porque a gente tem o 4. O 4 aqui é o quê? Ó? Olha aqui meu ângulo de 90 graus de frente para ele. É minha hipotenusa. Então, qual das três fórmulas é a fórmula que usa cateto oposto e hipotenusa? É o seno, exatamente. Então, vamos lá. Seno de 30 graus é cateto oposto sobre a hipotenusa. Troca para nós. Quem é o seno de 30 graus? 1 sobre 2. Cateto oposto é o x e hipotenusa é 4. Cruzadinha de novo, toda vez vai ser isso. 2x é igual a 4. X é igual a 4 dividido por 2. X é igual a 2 quilômetros de distância. Moleza? Igual a outra. Todos os exercícios são iguais, cara. Toda hora é igual. Toda hora é a mesma coisa. Tá bom? Você vai achar até chato se você começar a fazer muito exercício. É isso. Esse é o exercício mais complicado que a gente vai ter na aula. E reparem, olha lá em cima de quem que ele é. Ele é do Enem. E aí o Enem é o seguinte. Não é que o exercício é difícil. Ele tem umas pegadinhas de interpretação que você tem que tomar muito cuidado. Mas muito cuidado mesmo. Que é o seguinte. Olha só. Para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. O raio da base do cilindro mede 6 sobre π, tá bom? E ao enrolar a faixa, obtém-se a linha no formato de hélice, que é essa linhazinha aqui. O valor da medida da altura do cilindro. Ele quer a altura do cilindro aqui, x. Pessoal, tem uma pegadinha desgraçada aqui, que a primeira vez que eu fiz esse exercício, eu confesso para você que eu errei, tá? Se você é humilde, eu vou falar, eu errei. Mas eu errei porque eu li, sabe, fiz de qualquer jeito. Também não tô fazendo o Enem, né? Tava de bobeira em casa, resolvi fazer, fiz de qualquer jeito, errei. Mas aí eu falei, por que eu errei? Aí eu fui olhar e descobri. Seguinte, quando você olha isso aqui, automaticamente você já falou assim, ah, olha aqui, cara, isso aqui é o comprimento aqui do circunferência, já mandamos que isso aqui é um 2πr. Fechou? Coisa linda. Foi aí que eu errei. Por quê? Porque a gente está acostumado a fazer exercícios de cilindro que a gente planifica ele, a gente corta ele aqui, né? E estica. Aí esse pedaço aqui é o comprimento da circunferência. Só que a pegadinha do malandro desse exercício é o seguinte, cara. Tu não fez a planificação do cilindro. Você simplesmente pegou essa linha que contornou o cilindro aqui, ó, de fora, 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 e esticou ela. Então isso aqui na verdade é o seguinte, este comprimento aqui desse triângulo, ele na verdade é isso aqui realmente, só que todas as vezes em que ele rodou.
Você entendeu? É todos os comprimentos. Aí você pensa assim, ó, pega aqui comigo, ó. Ele deu meio, 1, 2, 3, 4, 5, mais meio, meio mais meio, 6. Ele deu 6 voltas na circunferência. Então, quando você desenrola, isso aqui são 6 voltas na circunferência. E você sabe lá né, que comprimento da circunferência é o 2πr que eu estou falando desde o começo aqui, que talvez o aluno está boiando. Esse é o comprimento de uma volta na circunferência. Tá? Então, nesse caso, a pegadinha do malandro é isso, cara. Não é que a planificação do cilindro, é que esticou a linha aqui. Porque se fosse do cilindro, para ficar igual ao cilindro, ele não ia ficar dando voltas, voltas, voltas. Ele iria fazer uma volta e chegar lá no final. Aí, beleza, entendeu? Então, a pegadinha do malandro é isso, cara. Ele deu 6 voltas, então esse comprimento é 6 vezes o comprimento da circunferência. E a altura aqui, a altura mesmo é x. Então, vem comigo aqui agora, rapidinho. Vamos descobrir uma paradinha aqui. Quanto que dá isso aqui, ó? Já que a gente conhece o raio. 6 vezes 2 vezes π vezes o raio. Quanto que é o raio lá? 6 sobre π. Π em cima com π embaixo cancela. 6 vezes 2, 12 vezes 6, 72. Então, olha só, amigão. O nosso triângulo, agora a gente volta lá para nossa aula de trigonometria. Cateto o quê? Esse aqui é cateto o quê, cara? Que tá junto aqui. É cateto adjacente. E o x é cateto oposto, hipotenusa, o que ele é? Ele não está sendo olhado? Ele é cateto oposto. Então, na verdade, mano, deixa eu trazer para cá. Nós temos esse exercício para resolver aqui, ó. Cateto oposto, tá? A gente tem, então, vamos lá. O que nós temos para resolver aqui? Cateto oposto, cateto adjacente. Qual das 3 fórmulas? A gente não tem hipotenusa. Qual das 3 fórmulas usa os 2 catetos? A tangente, tá? Então, vamos lá. Tangente de 30 graus será coca, né? Copia a fórmula para memorizar. Quem é a tangente de 30 graus? Eu acabei de fazer a tabelinha agora há pouco ali. Deu o quê? Deu raiz de 3 sobre 3. Coca, cateto oposto x, cateto adjacente 72. Bora fazer a cruzadinha. Deixa eu trazer a resposta para cá. 3 vezes x, 3x. 72 vezes raiz de 3, 72 raiz de 3. X é igual a 72 raiz de 3 dividido por 3. Aí faz a divisão aqui para mim. Ó. 72 divide por 3 dá 24 raiz de 3. Tem opção? Tem, letra B. Exercício de Enem. Aonde que estava a pegadinha? Ali, malandro. Se você vai no 2πr de primeira, cara, você cai na pegadinha e já era. Tá bom? Próximo. Exercício número 4. Exercício número 4. Eu vou dar uma acelerada aqui agora, que basicamente é a repetição dos outros, tá? Ele quer a altura do prédio. O prédio é x. O que você tem aqui? Cateto oposto, porque o ângulo está aqui. O que você tem aqui? Cateto adjacente, ou seja, tangente. Cateto, né? Então, tangente de 30 graus é coca, ou seja, raiz de 3 sobre 3 é x, que é o cateto oposto, e cateto adjacente, 63. Cruzadinha de novo e só correr por abraço. Olha aqui, ó. 63 raiz de 3 dividido por 3. Não vai me cortar isso aqui, pelo amor de Deus, porque primeiro que aquilo ali nem é 3, é raiz de 3. Você pode dividir aqui, ó, 63 dividido por 3, dá 21 raiz de 3. Ah, ô Fabrício, mas não faz sentido eu falar que o prédio tem 21 raiz de 3. Realmente não faz sentido não, quem faz sentido é soldado, né? Mas vai que o exercício fala que raiz de 3 é 1,7. Aí o que você faz? Você troca 21 vezes 1,7 e resolve, beleza? Mas aí o exercício tem que falar para você, tá bom? Vamos pro do avião que eu falei agora. E olha só. A figura abaixo representa um avião que decolou sob um ângulo constante de 40 graus e percorreu em linha reta 8.000 metros. Nessa situação, qual a altura que se encontra o avião ao percorrer essa distância? Vamos lá, o avião está aqui, 90 graus, e você quer a altura dele, você quer x. O seu erro, meu aluno, se você errou essa questão, repare que, primeira coisa, o ângulo é 40 graus, já não temos mais a tabelinha. Então, olha o que ele faz. Ele informa para mim, seno, cosseno e tangente. Só que ele dá os 3. Lógico que ele não vai dar o certo, porque daí você não vai saber, né? Porque daí entrega a paçoca direto. Ele disse que percorreu 8.000 metros. O seu erro foi colocar o 8.000 metros aqui. Porque
Ele percorreu em linha reta os 8.000 metros. Foi aqui, ó. Aqui é o que ele percorreu. Ele não percorreu aqui, ele não saiu andando de frente. Isso aqui não é carro para sair andando de frente, é avião, meu filho. E eu sei que normalmente um avião faz uma curva lá, né, uma parábola, mas aqui ele saiu direto. Faz de conta. Então vamos lá. O que nós temos de informação nesse exercício? Nós temos x é o quê? Cateto oposto. E o 8.000 é minha hipotenusa. Olhando ali na fórmula, qual das três fórmulas que eu vou usar cateto oposto com hipotenusa? Seno. Então vamos lá. Seno de 40 graus é cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 40 graus, cara, tá aqui, ó, 0,64. Então 0,64. Como aqui não é fração, eu coloco sobre 1, tá bom? Cateto x, hipotenusa 8.000 metros. Repare, cruzadinha ficou até mais fácil. Uma vezes x é x, a resposta vai vir pronta. 0,64 vezes 8.000. Então vamos lá, 0,64 vezes 8.000. Pelo amor de Deus, deixa o zero quieto. 8 vezes 4, 32. 6 vezes 8, 48. Com mais 3, 51. Coloca os 3 zeros. Quantas casas depois da vírgula? 2. Ou seja, 5.120 metros. Beleza? Ele percorreu essa distância. Quer dizer, percorreu não, ele está a essa distância. Beleza? Vamos fazer o saideira aqui agora. O último exercício extra que não estava na lista. Olha só, aqui tem uma pegadinha que é o seguinte. É o mesmo exercício do outro. Só que repare que o menino está visualizando aqui. A altura dele aqui, ó, em relação é 1,30 m. Então quer dizer que quando você fizer a conta aqui, ó, quando você fizer a conta, você ainda tem que acrescentar mais 1,30 m. Essa era a pegadinha do exercício, provavelmente. É que eu não coloquei as alternativas, né? Mas se tivesse, seria isso. Então vamos lá, vai. Ele quer a altura do morro lá, né? E aí ele fala que aqui é x, que ele está a 500 metros. Opa, quentinho, né? E o ângulo aqui é de 20 graus. O que você tem de informação aqui? Você tem cateto oposto. Você tem cateto adjacente. Qual é a fórmula que usa os dois catetos? Tangente. Tangente de 20 graus é coca. Então vamos lá. Quem é a tangente de 20 graus? 0,36. Aí o mesmo esquema que a gente falou. Sobre 1. Cateto oposto é x. Cateto adjacente é 500. 1 vezes x. X. 0,36 vezes 500. Deixa os dois zeros quietos. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 3, 15. Com mais 3, 18. Coloca os dois zeros. Quantas casas depois da vírgula? 2. Então, 180. Você vai correndo lá nas alternativas marcar 180 e você vai errar. Por quê? Porque é o seguinte. Aqui tem 180 metros. Só que com mais altura do cara, porque ele está aqui, ó. Esse é o tipo de exercício que a gente erra nas coisas por besteira. Então, 180,0 mais 1,30 m. Bota 2 zeros igual às casas, para não fazer cagada. Esse morro tem 181,30 metros. Por que eu estou te falando isso? Porque eu já peguei exercício que tinha um prédio aqui e tinha outro prédio ali. E o cara fazia o triângulo aqui, ó. Ele colocava assim, ó, o triângulo aqui e aqui. E ele pedia a altura desse prédio aqui, ó, desse prédio B. Prédio A e prédio B. E ele falava para você que o prédio A, sei lá, tem 200 metros. Aí tu fazia lá os Paranauê, tu achava esse pedaço aqui, sei lá, 150. Aí você ia falar que o cara tem 150? Não, cara, ele tem 150 mais esse pedaço aqui, ó, mais 200. E tinha as opções erradas sempre. Beleza? Então assim, ó, espero que você tenha entendido o conteúdo, que agora você esteja craque. Acabou que não caiu nenhuma de cosseno, mas se caísse cosseno, você já entendeu o raciocínio, tá? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, beleza? Um abraço.